Olá, meninas, sejam muito bem-vindas a este canal. Aqui eu falo mais para mulheres, mas se você é homem e me acompanha também, seja bem-vindo, tá bom? Meu nome é Daniele, para quem não me conhece, sou psicoterapeuta e o meu objetivo aqui é fazer com que a gente se desenvolva enquanto mulheres, para que a gente busque o amadurecimento, a responsabilidade e tenhamos uma vida mais virtuosa, beleza? Então, neste vídeo de hoje, na verdade, eu quero fazer uma série de vídeos mais voltados para a maturidade feminina. E começando por este vídeo, eu gostaria de falar sobre algo que toda mulher, no meu ponto de vista, deveria fazer, que é nada mais, nada menos, que assumir a responsabilidade pela sua vida de uma vez por todas. Nenhuma mulher amadurece enquanto ela espera ser salva por um príncipe encantado que vai chegar de cavalo branco, vai fazer ela subir na garupa e vai levar ela para o castelo encantado. Eu vejo isso acontecer muitas vezes e com certa recorrência nos meus atendimentos. As mulheres simplesmente paralisam a vida delas porque esperam algo grandioso acontecer. E talvez nem é algo que elas querem, mas alguém. Então elas esperam alguém que vai aparecer e vai transformar a vida dela. Enquanto isso, ela está parada esperando a mágica acontecer, né? Eu vejo isso acontecer com muita frequência. E isso é um verdadeiro tiro no pé, porque você está colocando ali a responsabilidade da sua vida e das coisas que você quer alcançar na mão de um terceiro, né? Que pode nem chegar na sua vida, que pode nem vir a acontecer. Então, isto é sobre responsabilidade. Este tema, ele de certa forma é desconfortável, né? Porque muito se vê falando sobre responsabilidade e sobre maturidade sem cair num moralismo muito incômodo, de certa forma. Então, por que que esse tema ele acaba sendo um pouco doloroso para muitas mulheres? Primeira coisa, ele é doloroso porque existe uma sensação constante de estagnação na mulher que não se responsabiliza pela sua própria vida, justamente porque ela está esperando alguém vir e fazer acontecer alguma mudança. Ela está parada no passado e ela está culpando o passado. Então ela fica ali naquele ciclo constante de estagnação. E isso adoece nossa alma, né? Outro ponto doloroso que acontece quando falamos nesse tema, existe uma repetição de padrões emocionais nessas mulheres que acontecem com grande frequência e recorrência. As mesmas situações sempre acontecendo de novo, porque ela continua tomando as mesmas decisões, fazendo as mesmas escolhas erradas. E isso é um ponto que poucas pessoas falam, né? Outro ponto, como eu já mencionei, a mania da mulher, ou o vício da mulher, culpar o passado para não precisar mudar nada no presente, né? Isso também é muito comum, porque é mais fácil culpar as coisas que me aconteceram, né? Se eu não tivesse tido este passado, hoje eu estaria melhor. Mas acontece que a sua realidade foi esta. O seu passado é esse. E não tem o que fazer. Não tem para onde você correr. O passado não se muda, né? O que você pode mudar é o presente. E isso traz para você uma vida cansada, uma cabeça confusa, né? Emoções atordoadas, certamente muita frustração, porque você acaba sentindo culpa por estar sempre no mesmo lugar. Então, essa é as dores que a gente percebe quando alguém simplesmente terceiriza a responsabilidade pela sua vida. Mas, antes da gente continuar falando aqui sobre responsabilidade, né? O que que é de fato responsabilidade, né? Quando falamos na palavra responsabilidade, a gente pode pensar em responder a algo, né? O responsável é aquele que responde. Então, muitas vezes a vida nos pede respostas. E não é respostas que você não tem, é respostas práticas. A vida pode te mostrar uma pia suja de louça para lavar. E você vai responder ou não a esta pia suja. Às vezes você tem filhos que precisam estar na escola às 7 horas da manhã. E você precisa responder a isso ou ele vai chegar atrasado. Você tem uma dignidade a zelar. Você tem um nome a zelar.
Você tem uma pessoa a zelar. Você pode responder ou não a isso. Entende? Então, a responsabilidade nada mais é do que as respostas que a gente dá às situações que a vida nos coloca. Tá bom? Quando você é responsável por uma criança, por um menor, né? Às vezes numa escola, uma professora ela é responsável por uma criança, ela responde por aquela criança. Parece um conceito banal, porque a gente cansa de ver. Mas na nossa vida mais abstrata, né? Como essas questões que a gente está falando hoje, de responder a coisas que nos aparecem, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia prático mesmo, entende? Há uma ajuda que nos é pedida, é responsabilidade nossa responder ou não àquela ajuda. É responsabilidade nossa responder ou não a um serviço que você precisa prestar, ao seu trabalho, ao seu relatório, à sua casa que você precisa arrumar, ao seu marido, ao seu namorado que você precisa cuidar porque está doente. É sua responsabilidade. E se responsabilizar é responder. O que você pode fazer é fugir ou encarar, tá? O que acontece? Nós, mulheres, muitas vezes estamos fugindo dessa responsabilidade sem nem mesmo perceber. A gente está buscando outras alternativas que não lavar a pia suja de louça, tá? Então isso acontece em vários âmbitos da nossa vida. Então, às vezes, por que que a nossa vida fica andando em círculos e paralisada? Porque talvez nos falte responder àquilo que a vida está nos pedindo. Entende? Parar de terceirizar as nossas escolhas. Parar de colocar na conta do outro as decisões que a gente precisa tomar na vida. E quando a gente assume essa responsabilidade, é como quem diz: eu tomei o controle e agora eu que mando na minha vida. Muitas vezes por medo de rejeição, por medo de julgamento, por vergonha, a gente deixa sempre o outro fazer chacota de nós, como se fôssemos, como se não tivéssemos capacidade própria de encarar uma responsabilidade. Então, quantas vezes você negou um valor seu com medo de ser rejeitado? Quantas vezes você negou que gostava de uma coisa e falou que não gostava, ou que não aceitava uma coisa e falou que aceitava, com medo de ser rejeitado, com medo de ser mal visto, com medo de ser motivo de chacota? Isso acontece muito. Então, assim, a gente precisa ter coragem, sabe? Abre o peito, levanta o rosto, olha para frente e fala: eu controlo a minha vida. Não é meu pai nem minha mãe que controla a minha vida. Não é meu namoradinho que eu conheci tem 2 meses que controla a minha vida. Não é meu chefe que controla a minha vida. Não é ninguém além de mim. Então você precisa se responsabilizar. Eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. Tá? Então eu trouxe aqui alguns pontos para a gente falar um pouco sobre como que a gente pode mudar esse cenário de forma prática, né? Então eu trouxe 5 pontos aqui. Primeiro ponto, a gente precisa parar de culpar o passado, exterminar essa ideia de ficar plantada no passado, esperando que o passado se transforme naquilo que eu queria que tivesse acontecido. Isso é completamente fora de cogitação. O passado é passado e não se muda, então a gente precisa aceitar isso e olhar para frente, sempre olhar para frente. Outro ponto, ponto número 2. Precisamos assumir nossas escolhas e, junto com elas, as consequências. Eu sou responsável pelas escolhas, mas eu também sou responsável pelas consequências. O que quer dizer isso? Se eu escolho beber água em um copo de vidro, é de minha responsabilidade se esse copo cair no chão e quebrar. Entende? É simples. Terceiro ponto que a gente pode colocar aqui de forma prática. A gente precisa parar de esperar o resgate externo, de que alguém vai me salvar. Ou seja, um futuro marido vai me salvar. Um futuro emprego vai me salvar. Ah, quando eu tiver o corpo tal, desse jeito, assim assado, eu vou me salvar. Eu vou ser feliz, eu vou estar satisfeita, eu vou sair do lugar.
Então, a gente coloca muita expectativa no resgate do outro, né? E isso é um caminho sem volta, porque você vai se afundando ainda mais nessa paralisia que você já se encontra. Ponto 4 que eu trouxe aqui. Nós precisamos aprender a governar nossas emoções. Se você não governa as emoções, e principalmente as mulheres, mulheres que surtam, que ficam loucas, que gritam, que fazem barraco, essas mulheres, elas estão completamente desalinhadas com o que eu acabei de falar aqui sobre a responsabilidade. Você também é responsável pelas suas emoções. Não pelo que você sente, mas como que você lida com elas. E governar as suas emoções é, inclusive, uma resposta que a vida te pede diante de situações desafiadoras. Então, diante de uma cena que você detestou, você não tem que surtar. A vida te pede sobriedade, racionalidade, inteligência emocional. Entende? É disso que eu tô falando aqui. E por fim, último ponto, a gente precisa aprender a agir mesmo com medo. Muitas vezes, como eu disse, a gente não age e não responde pelas situações que a vida nos coloca por medo. Às vezes você é uma pessoa de valores convictos, mas em algumas situações você se perde porque você tem medo do que os outros vão pensar, da sua crença, dos seus valores, do que você acredita. Então você precisa ser firme, precisa ter coragem de falar não quando você não quer. Isso se chama se posicionar, saber se posicionar, né? Às vezes a moça está conhecendo um rapaz e ela detesta tomar café, ela não gosta. E o cara convida para tomar um café, mas ela vai a si mesma para não desagradar o outro. Ela pode educadamente se posicionar. Olha, eu não tomo café, eu tenho alergia à cafeína, será que a gente poderia? Tal, tal, tal. Coisas bestas e simples, mas que a gente precisa aprender a se posicionar. E aí a moça, e moças que fazem muito pior, saem no primeiro encontro, o cara já quer transar, e ela, eu vou, né, porque se eu não for, ele não vai me ligar mais. E aí vai. Por quê? Não tem valores pré-estabelecidos, não governou as emoções, agiu pelo medo. Pelo medo de ser abandonado, pelo medo de ser rejeitada. Se eu não for, ele não vai me querer mais? Muitas mulheres fazem isso. Muitas mesmo. Mas muitas mesmo. E isso vai degradando a dignidade da mulher cada vez mais. Tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, então é isso. Esses são 5 pontos que eu queria deixar aqui para você ter responsabilidade sobre a sua própria vida. Né? Ou você assume o controle dessa vida que Deus te deu, ou alguém vai governar por você. Pode perceber, se você é aquele tipo de pessoa que fica jogando suas responsabilidades para outras pessoas, que fica tirando o seu da reta porque na verdade você não tem culhão para assumir suas consequências, pode ter certeza, outras pessoas estão decidindo questões sobre a sua própria vida por você. Você sabe me dizer que sim. Então, a responsabilidade, ela é algo a ser construída, tá? E se você tem dificuldade nesta área da sua vida, considere marcar uma sessão de terapia comigo, para que eu possa te acompanhar de forma personalizada a construir essa responsabilidade sobre a sua própria vida com você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu queria que você me dissesse em qual área da sua vida você precisa tomar a responsabilidade de volta, tá? Deixa nos comentários aqui que eu quero saber de você qual que é a sua dificuldade neste quesito de responsabilidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.